Então, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos à nossa curso, né? Semana passada a gente concluiu o curso de auxiliar de educação infantil e essa semana a gente está iniciando o curso de acompanhante escolar. Vai seguir a mesma estrutura do curso passado, da semana anterior. As aulas vão ser gravadas, disponibilizadas no início da aula anterior. Vocês precisam ter a frequência de pelo menos 3 dos 5 encontros e passar na avaliação final, acertando pelo menos 5 das 10 questões, certo? E vai ficar sempre aberto até domingo. E aí, na segunda-feira, eu libero o certificado, ok? Então, a gente vai começar hoje com a professora Rejane, com Fundamentos Legais da Educação Inclusiva. Amanhã, quarta e quinta, são comigo, né, discutindo metodologias e práticas de inclusão. E na sexta-feira, a gente encerra com o professor Eldinho, ministrando sobre a relação família-escola e o acompanhante escolar. Ok? Então, vamos começar aqui com a professora Rejane, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Gente, trouxe hoje uma reflexão, né, acerca do que é a inclusão, do que é a educação inclusiva e os marcos legais, né, para que a gente possa refletir esse tema, deixando bem claro, viu, professor Cláudio, você como neuropedagogo, neuropsicólogo, né, pedagogo, enfim, o complexo. É, fica à vontade para intervir, certo? Que eu sei que é uma área sua, se alguma coisa ficar, né, em aberto, fica à vontade. A mim só vai acrescentar, tá bom? Vou pedir sua ajuda. Eu não sei se eu consigo passar meus slides aqui, ou se é só você. Deixa eu ver. Ah, consigo, né? Não, não consigo. Não, pode deixar que eu vou passando. Pronto, valeu, meu amor. Pronto, então pode passar. Então, inclusão escolar, certo? Quando eu comecei a ler, inclusive esse livro, ele está em PDF, eu até passei para Claudinho, depois ele disponibiliza para vocês. Eu achei interessante que quando eu comecei a pesquisar sobre essa noção de inclusão, a gente fala muito da inclusão no social, certo? Ou quando inclusão na escola, que fica muito focado na inclusão de necessidades especiais, certo? E aí eu achei legal essa autora, porque ela vem com uma visão de inclusão mais ampla, né? Então, assim, a primeira coisa que ela vem falando, né, sobre a inclusão escolar é que se trata de uma prática, tá? Então, a educação inclusiva, a inclusão escolar, nada mais é do que uma prática pedagógica, né? Independente de necessidades especiais, mas sim vinculada às necessidades específicas desse aluno, certo? Então, a educação aqui, independente da necessidade específica na escola, ela sempre que possível, né, em sala de aula. Então, ela vem colocando a inclusão social, né, a inclusão escolar, garantindo a participação plena de todos na escola, certo? Então, deixando bem claro, isso aí já me chamou bastante atenção. A inclusão social não só com necessidades especiais, né, mas são as necessidades específicas desse aluno. Então, uma visão de inclusão bem mais aberta, do que anteriormente se via conversar, né, e se via falar. Pode passar, Cláudia. Então, a importância dessa inclusão para o estudante, né, então, a Maria Tereza Egler Mantoan, tá? Ela vai falar que a inclusão escolar para o estudante vai focar em alguns pontos, certo? E dentro desses pontos, ela vem falando do desenvolvimento social e emocional dos estudantes, certo? Permitindo convivência e troca de experiência com pessoas diferentes. Então, é interessante refletir a escola como esse espaço plural, feito de pessoas com necessidades específicas e diferentes, certo? O encorajamento da gente aprender, o aluno e o professor também, né? A ver o outro em suas diferenças, se colocar no lugar do outro, que é empatia, certo? Ajudando aqui, no caso, a combater discriminação, certo? Então, aqui, outro ponto que ela vem colocando é proporcionar a todos os estudantes oportunidades de aprendizado. Então, isso é uma coisa legal quando a gente vai estudar as psicologias, né, da aprendizagem, que a gente percebe que os autores, eles mesmos que comungam desse ponto de vista de que a gente aprende em um momento diferente. Todos nós aprendemos, né, mas aprendemos de maneira diferente.
E aí a inclusão vem, e a educação inclusiva vem justamente batendo nessa perspectiva, né, do diferente e da convivência das diferenças. Pode passar, Cláudia. Opa, então, ainda continuando, ela fala do ambiente, o país, ambiente, apoio e parceria, né? Então, ambiente acessível, né? Então, a escola que seja acessível, e aqui a gente vê com a questão de acessibilidade, adaptação, certo? Ontem eu vi uma charge que aparentemente é engraçada, que está falando de uma escola, né, de acessibilidade, mas é que essa escola é acessível, e do lado da escola é uma escada. Né? E a gente fica, como assim? Se é uma escola acessível, cadê a rampa? Certo? Então, às vezes, a acessibilidade que fica só num cartaz, né? Há aqui o apoio especializado, certo? Oferecendo aqui, no caso, suporte de profissionais, né, como psicólogo, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais, para atender necessidade específica desses alunos, e aqui a família, né? Então, a família envolvida nesse processo educativo, criando essa rede de apoio para o aluno. Então, na realidade, é a escola falando de inclusão e a família falando de inclusão. Não adianta o professor fazer práticas pedagógicas de inclusão se ele chega em casa e essa família, ela, às vezes, por própria ignorância mesmo, ela não continua esse aprendizado inclusivo, certo? Pronto. Então, os desafios, né, da inclusão escolar. Ela coloca alguns desafios, então, o primeiro deles é a resistência à mudança, isso é uma característica, eu acho que da humanidade, né? Nós, humanos, temos essa característica. Então, a gente meio que, às vezes, se acostuma na zona do conforto, às vezes a coisa até é ruim, né? Mas a gente já está acostumada, então a gente, não, deixa assim, né? Porque assim eu já conheço. Então, a primeira coisa que ela vem colocando como desafio ser superado para que essa educação e essa inclusão escolar aconteça é justamente a nossa resistência à mudança. Tá? Então, alguns educadores e gestores, né, têm dificuldade de implementar práticas inclusivas. Por quê, gente? Porque fazer inclusão é difícil, tá? Uma prática pedagógica inclusiva é difícil, uma aula inclusiva é difícil, né? Sai, tira a gente da zona do conforto e faz com que a gente coloque no lugar do outro para ver necessidade de outras pessoas. E isso é vivo, porque cada sala são indivíduos diferentes, são alunos diferentes. Então, fazer uma aula de inclusão hoje não quer dizer que se eu for fazer amanhã ela vai ser igual, tá? Porque eu tenho que me colocar no lugar do outro e ver a especificidade desse aluno que eu vou ter acesso. A falta de recursos, certo? Ela leva em consideração essa questão da escassez de materiais adaptados, né? Para se fazer práticas inclusivas. Pronto, pode passar. Peraí que o meu travou. Travou? Eu acho que esse horário é meio difícil aqui. Semana passada travou para mim também. Formação inadequada, então, muitos professores que não têm informação para lidar com a diversidade, e eu acho que isso está muito linkado com aquela questão da resistência à mudança, certo? Esse assunto, não é um assunto que seja uma coisa comum, né, de prática pedagógica minha para fazer, selecionar a aula, mas na hora que Cláudio falou, digo, opa, é um momento diferente, né, um assunto diferente, e que eu possa ler e estudar sobre isso e ampliar o meu repertório, certo? De educação. Preconceito e discriminação, tá? Então, atitudes preconceituosas ainda podem ser encontradas em ambiente escolar, e aqui a gente pode linkar essas atitudes, não só de preconceito, mas de situações que levam a bullying, tá? Bullying, violência que acontece dentro da escola, então ela começa justamente com atitudes de preconceito e discriminação. Pronto, amor, pode passar. E aqui o papel, né? O papel do professor nessa inclusão escolar. A autora vai dizer que os professores eles devem sim ser mediador de aprendizagem, tá? Então está aberto, né, disponível a fazerem práticas pedagógicas que atendam a necessidade do aluno, certo? Promover um ambiente acolhedor, então aqui criar clima de respeito e aceitação, onde todas as pessoas que fazem a sala de aula se sintam valorizadas, se sintam ouvidos, se sintam percebidos, certo? Próximo. Utilizar estratégias diversificadas, então, empregar métodos diferentes de ensino para garantir que todos possam aprender. Então, a professora que está atento, né? Essas aprendizagens e as maneiras de se fazer entender, certo? Busca de formação continuada, então, aqui participar de curso, treinamento para se atualizar,
e melhorar práticas de inclusão. A sociedade é viva, o indivíduo é vivo, as necessidades elas vão mudando, as diferenças acontecem e a gente tem que estar situado, né, de como é que a gente vai enfrentar isso como docente. Próximo. Então, os tipos de inclusão. E aí, essa parte foi a parte que eu achei mais legal e mais ampla para a gente entender a inclusão. Então, a gente vem dessa concepção da inclusão social, tá? Então, a inclusão que vai garantir a todas as pessoas, independente de suas características individuais, que ela tenha acesso à oportunidade de direitos sociais básicos, tá? Então, aqui é uma lição da grande escola da vida, né? Da grande escola da sociedade, tá? E aqui a inclusão social como esse espaço dentro do social, só que se na inclusão social a gente fala da inclusão das pessoas que não têm acesso às condições mínimas de sobrevivência, certo? Aqui na inclusão social a gente vai ver o quê? A inserção desse aluno na escola, tá? Em práticas educativas que sejam garantindo esse fazer, né, diverso e diferente que a educação, que a inclusão vem pedir. Próximo. Então, a gente viu a inclusão social, a inclusão escolar, certo? A inclusão digital, certo? Eu ainda estou na batalha dessa parte, viu, gente? Então, relacionada ao uso de informação e tecnologia. Eu cheguei à prática docente há uns 15 anos atrás, completamente alheia a essa questão da comunicação e da informação, né, digital, e aquilo era um mundo novo para mim, né? De fato, ainda continua sendo, mas só que eu aprendi muito, e é um aspecto da sociedade, é uma área que tem muita gente que fica fora desse aspecto de inclusão digital, principalmente pessoas idosas, certo? Que vão ter N dificuldades, até pela condição, né, do envelhecimento, mas por também não ter acesso. Então, a autora, ela aponta essa questão da inclusão digital aqui como acesso ao uso de tecnologias e informações digitais. E a inclusão no trabalho, que obviamente vai envolver tudo isso aí, certo? Que é a criação de oportunidades de emprego para pessoas aqui com deficiência e adaptação ao mercado de trabalho, atendendo aquela necessidade especial que aquela pessoa tem, ou seja, aquela deficiência que ela tem. Pronto, Paulinho. Então, quais são os pilares da educação inclusiva? Então, ela apresenta alguns, né? E um deles é a inclusão é para todos, tá? Então, a gente não pode falar de inclusão de um grupo, a gente tem que falar de inclusão de um todo. E na escola, falar de inclusão é falar de envolver todos os nossos alunos na escola, certo? Então, acolhendo e valorizando dentro de suas diferenças e dentro de suas individualidades. Tarefa fácil de fazer? Não. Impossível de ser feita? Também não, certo? Então, depende aqui da nossa disponibilidade de estudar e de começar a aplicar, certo? Essas práticas. Próximo. Então, outro pilar, a transformação da escola, tá? Então, a inclusão vai exigir práticas pedagógicas em ambiente escolar, garantindo participação ativa e aprendizado conjunto, através de formação dos professores, adaptação de currículos e metodologias inclusivas, e deixando claro, isso aqui, o céu é o limite, né, de metodologias, a cada dia pode-se criar, sim, uma metodologia inclusiva nova, tá? Como eu falei, a sociedade é viva, a escola é viva, certo? A participação ativa, promovendo participação de todos os alunos, mas aqui é de todos mesmos, tá? Então, interação e desenvolvimento de um ambiente colaborativo e respeitoso. Próximo. E aqui, princípios fundamentais da educação inclusiva, tá? Então, a acessibilidade, tá? Que nada mais é do que, gente, garantia que todos os estudantes tenham acesso ao ambiente escolar e aos seus recursos educacionais. Então, não é se fazer uma sala de aula que fique pessoas de fora, ou seja, eu vou fazer uma sala de aula, uma aula que uma pessoa que tem dificuldade de visão, deficiência visual, não tem acesso, que eu estou dizendo, ou auditiva, né, ou intelectual, ou mental, enfim, independente do tipo de que seja a deficiência ou transtorno, tá? Que esse professor esteja atento e conheça bem essa sala de aula para que ele possa garantir que todos os estudantes tenham acesso ao conteúdo que ele vai. A equidade aqui, né, aquela velha noção de tratar os desiguais de maneira que eles fiquem próximos da igualdade, né, então tratar todos os estudantes de forma justa,
certo? Proporcionando apoio para que cada um alcance seu potencial dentro do seu tempo, certo? Participação, então, que incentiva a participação ativa de todos os estudantes nas atividades escolares, e aqui o respeito à diversidade, que nada mais é do que a valorização e o respeito às diferenças. E aqui as diferenças, gente, culturais, religiosas, políticas, enfim, qualquer tipo de percepção que esse indivíduo tenha sobre o conhecimento, sobre a vida, sobre a situação dele no mundo, que seja respeitado. Tá? Próximo, Cláudio. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, certo? Tá? E aí a gente vai ter marcos legais, né? Marcos legais acerca de legislações e perspectivas inclusivas. Então, o primeiro registro que se tem, tá, gente? A Declaração de Homem-Tem, tá? Que é uma conferência, né? Que aconteceu em 1990, tá? Onde vai reafirmar a liberdade da pessoa com deficiência como um repúdio a toda forma de discriminação. Então, o enfoque desse encontro, né? Que gerou essa declaração nada mais do que ver as pessoas como seres humanos iguais em condições de igualdade de direitos, né, e um momento de se repudiar formas de discriminação. E o documento ele vem falar toda, tá? Então não é algumas formas, mas toda. A Declaração de Salamanca, certo? Que é um outro resultado de um outro encontro que também vai virar um documento, reafirma a educação como direito de todos, né, destacando a tolerância e a cooperação para pessoas com deficiência, e temos a Convenção de Guatemala, certo? Em 2001, que vai apresentar os princípios de uma prática de educação especial. Então, se a gente for analisar essa evolução desses encontros internacionais que aconteceram para discutir questão de inclusão social, de educação inclusiva, a gente vai ver uma primeira, né, falando da necessidade de se atender, né, essas necessidades das pessoas, a segunda falando da nossa necessidade de conhecer e de tolerar, e a terceira, a necessidade de se desenvolver práticas de educação especial. Pronto. E aqui no Brasil, certo, o que se existe de registro, gente, acerca de educação inclusiva, ela passa a ser registrada, né, ficou aí entre os anos 50 e 60, quando existiu um movimento voltado para a educação, que foi criada a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, certo? Então, familiares que tinham pessoas com síndrome de Down, hoje extremamente popular, né, uma organização não governamental que existe no país como um todo, né, a APAI, aqui no estado nós temos várias, certo? Então, as APAIs, que passa a ser a primeira iniciativa de inclusão de pessoas com deficiência. Então, fica aqui como marco histórico, lógico que hoje a gente vai ver N associações. Hoje, uma das mais recentes é a Associação de Pessoas, né, mães autistas, filhos autistas, tá? Já que trata-se de uma realidade mais recente nesse âmbito de inclusão, certo? Mas aqui fica o registro que as APAES se configuram no Estado brasileiro como as primeiras organizações da sociedade civil que lutaram por questões de inclusão e por direito a uma educação especializada. Pronto. Constituição, né? E aqui, gente, quando eu fui definir esses marcos legais, eu separei bem assim, no sentido de existem marcos legais que vão favorecer a vários grupos, certo? De maneiras mais genéricas, como, por exemplo, o atendimento prioritário. Ele vai atender o quê? A mulheres que estão amamentando, a idosos, né? A pessoa com deficiência, tá? Então, a lei que eu separei justamente a inclusão social, que atende vários grupos, e deixei a segunda parte para a inclusão social, especificamente com a educação, relacionada à prática de educação inclusiva. Então, o primeiro marco legal da inclusão social que a gente vai ter, isso é uma coisa que vocês levem no coração, gente. Tudo que se relacionar à cidadania, a direitos, dever do Estado, a gente vai ter como um referencial à Constituição de 1988. Para trás, ela passa a ser mais restrita, mas a Constituição de 1988, chamada a nossa Constituição do Cidadão, ela vem justamente nessa característica de valorização do indivíduo, certo? E dessa noção do dever do Estado, de proteção, né? De proteção social, para que possa acontecer a inclusão. Então, no artigo 5º, tá? Quando você, já no início da Constituição, está lá dizendo, todos são iguais perante a lei, certo? Então, não são alguns iguais, ou alguns grupos são iguais, a Constituição é clara. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, um artigo aqui definido na Constituição, esse N.P eu coloquei, porque como foi um acesso digital, não tem o dado da página, então não página, certo? Para quem depois quiser pesquisar, mas é um artigo que é fácil de a gente identificar, certo? Então, a noção aqui da Constituição de inclusão social a partir do princípio da igualdade de todas as pessoas, certo? Então, o Estado brasileiro cumpre leis que vai garantir esse princípio de igualdade para todos. Pronto, Cláudia. Em seguida, a gente tem, né, aqui uma ampliação de inclusão social relacionada à Lei de Assistência Social, certo? Que é a LOAS, e esse artigo ele vai se limitar à noção das pessoas que não conseguem conduzir a sua vida materialmente, nem tem como trabalhar para garantir seus mínimos sociais. E aqui a LOAS, certo? No artigo 20, ela vem falando do benefício de prestação continuada, que se popularizou com o nome de BPC, certo? Então, esse benefício de prestação continuada, que no caso, como a garantia do salário mínimo mensal, a pessoa portadora de deficiência e idosos com 70 anos. Essa lei ela já foi reformulada, certo? Então, a gente vai ter complementos dela, né, de 70 para 65. Mas por que eu estou usando esse texto de 70? Porque é o que está lá na LOA, certo? Então, eu gosto de trabalhar mais com a fonte, mas deixando claro que isso aqui, pelo menos na parte dos usos, ela já foi corrigida, né? Então, foi diminuído 5 anos. E aqui, essa inclusão, ela vem voltada no sentido de que de pessoas que não conseguem prover as suas condições de vida de ter acesso a esse salário mínimo. Então, quem procura esse benefício do BPC, apesar de ser um benefício da assistência ele é executado pela Previdência Social, existem alguns critérios de condicionalidades onde esse indivíduo, né, se informa e se ele estiver dentro desses critérios, ele sim pode solicitar e ter acesso a essa renda mínima, e no caso aqui o BPC, ele não pode existir corte, porque você não deixa de ser idoso, nem deixa de ser uma pessoa com deficiência, né, ele é vitalício e deve ser solicitado via Previdência Social. Então, é uma lei aqui dentro que vai aqui corroborar a noção da Constituição Federal que fala do princípio de igualdade e de que todos sejam iguais perante a lei. Próximo, Claudinho. Passou muito, depois voltou, certo? Isso, perfeito. Tá? E aqui a gente tem em 2000, certo? A lei chamada do atendimento prioritário, certo? Que é a garantia de atendimento em locais públicos, tá? Então, é a lei que vai assegurar prioridade em atendimento. Então, como eu falei a vocês, eu separei primeiro a inclusão social, abrangendo todos os grupos, e deixei a inclusão social, a inclusão educacional específica para a escola, então está bem separadinho nos blocos. Quando você receber os slides, vocês vão perceber. Então, essa lei de atendimento prioritário, né, vai assegurar prioridade de atendimento em serviços públicos, tá, para pessoas com deficiência, para idosos, para gestantes, lactantes ou mães, né, portadoras, né, com criança no colo, né, e pessoas obesas, tá? Então, assim, é uma lei que a gente, é bem popular, inclusive, a gente chega num banco, você vê lá, você entra no ônibus, ela está colocada, no supermercado ela está exposta, então ela é bem pública mesmo, e eu acho que é uma lei que quase todas as pessoas que estão no Brasil conhecem, essa lei do atendimento prioritário, certo? Essa lei aqui, além de fazer esse atendimento, ela vai abranger aqui, ela vai se aplicar a instituições financeiras, repartições públicas, tá? Empresas concessionárias de serviços públicos, ou seja, aquilo que diz respeito ao atendimento público, é obrigatório que essa lei esteja lá exposta para que todo mundo possa ter acesso, certo? Próximo, Claudinho. Que, aliás, é uma continuação ainda desse item. Acho que passou demais. Ok? Certo. E aí é uma lei que ela atende, né? A gente tem o atendimento prioritário e a gente vai separar com outra lei complementar aqui, que é no caso da acessibilidade, que é a próxima, certo? Acabei de ver uma coisa. Eu acho que você passou demais, meu amor. Isso,
Pronto, LOA, já falei, né? A lei de inclusão pelas condições mínimas de sobrevivência. Vamos ver o próximo. Lei de atendimento prioritário, certo? Que eu acredito que o resto dela está no outro slide, né? Que é obrigatório. Sinalização adequada, perfeita, era isso que eu estava procurando, certo? Como eu falei a vocês, essa lei do atendimento, né, ela é sinalizada, tá? Então, a sinalização adequada, ela vai exigir que o estabelecimento possua essa sinalização, certo? Com placas indicativas e orientações claras sobre o atendimento prioritário. Isso aqui, gente, envolve, sabe aquelas vagas de estacionamento que às vezes as pessoas chegam e fazem, mas é só um momentinho, mas está escrito bem grande, vaga do idoso, né? Vaga para deficiente, pessoa com deficiência. Mas a pessoa vai lá e insiste em estacionar naquele lugar, certo? Eu já vi coisas desse tipo que eu fico, como assim, gente? A lei não está dizendo que é uma lei de alguns minutinhos para outras pessoas, não. A lei é para aquele tipo, aquela categoria, certo? Então, exige que essa sinalização seja adequada, isso a gente vê muito exposto em escolas, em shoppings, em supermercados, né? Ela é visível mesmo, tá? Treinamento de funcionários aqui, que exige que funcionários de locais públicos recebam treinamento para atender e respeitar atendimentos, estão garantindo atendimento digno e diferenciado, né? Então, a continuidade desse atendimento prioritário que a gente vem falando, tá? Então, uma grávida chega, você já sabe, ó, ela tem prioridade, né? Ela vai aqui passar um idoso, uma mãe com a criança no braço, certo? Dentre outros, como a gente já viu aqui. Próximo. Pronto, aí sim a lei da acessibilidade. Não, amor, antes. A lei da acessibilidade, certo? Também uma lei de 2000, que vai apresentar normas de acessibilidade em patrimônio arquitetônico público, tá? Então, é aquele exemplo que eu falei da charginha que eu vi ontem, né? Então, aqui tem acessibilidade na escola, a placa escrita, mas não tinha uma rampa, né? Tinha uma escada, certo? Então, essa lei aqui, ela é fundamental para a construção da sociedade inclusiva, né? E vai contribuir para que as pessoas tenham acesso a ambientes, tá? Então, um cadeirante que precisa pegar um ônibus, gente. E aí, esse ônibus ele tem que estar adaptado, né, à acessibilidade. Ele vai entrar numa instituição pública, tá? Tem que ter lá acesso a uma rampa, tá? Piso antiderrapante, então, uma série de coisas, né, que a própria arquitetura vai exigir dentro dessa acessibilidade. E a gente percebe ainda na sociedade, principalmente aqui em Natal, gente. Eu não sei se é porque aqui no Alecrim, onde eu moro, é horrível, em relação à acessibilidade. Né? Primeiro que o Alecrim já sabe, né, o nome. Todo mundo se bate a necessidade aqui de acessibilidade em muitos locais, que não se tem, certo? Então, essa lei aqui de acessibilidade, ela meio que complementa o atendimento prioritário, certo? Mas são leis diferentes. Então, até aqui a gente está falando, né, do Estado brasileiro e a criação de suas leis de inclusão social, ou seja, de inclusão de todos, tá? Pronto, Claudinho. Pronto. Aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, o EPD, desculpa, certo? No artigo 1, vem falando que, né, essa lei tem como objetivo assegurar e promover condições de igualdade, exercício de direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania, certo? Então, do jeito que, quando a gente vai falar sobre a situação da criança e do adolescente no Brasil, a gente se reporta ao ECA. Quando a gente vai falar de pessoas, né, com deficiência, a gente aqui vai se reportar ao Estatuto da Criança ou à Lei da Inclusão. Você pode falar da mesma maneira, mas ele é mais popularmente conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Certo? Pronto, Claudio. E essa é uma informação importante, é uma legislação que vocês precisam conhecer bem, porque é ela que vai fundamentar o ofício que vocês estão pretendendo com esse curso de qualificação, né? Ela que vai determinar que a pessoa com deficiência, para que ela consiga se incluir, tenha profissionais para isso, né? No caso, justamente, no caso de vocês, o acompanhante escolar, né? Então, essa aí é a base que vai nos garantir essa acessibilidade. Então,
Veja a importância de vocês, que é o tema que a gente vai se aprofundar no módulo de amanhã, que é vocês enquanto aqueles que vão garantir, ajudar a garantir a efetivar o direito à educação para pessoas com deficiência, mais claramente crianças e adolescentes. Né? Perfeito. Inclusive, quando o próximo. Terminou, Claudia? Desculpa. Sim, terminei. O encontro passado que eu disse assim, gente, desculpa, né? Porque lei pode parecer maçante, né? E Cláudio falou assim, mas é a base da nossa prática, né? De fato, se a gente não tem essa noção, né, legal desses princípios, dessa lei, como é que a gente vai construir nossa prática? E, então, é como você me falou, a pedra inicial do curso, do que será discutido, né, depois, em cima disso. Então, a gente leva aqui, inclusive é a lei que está aqui, artigo 1. Você abre o estatuto, né? Inclusive, eu fui ver isso hoje, quando eu estava procurando o número da página, né? E estava lá, é artigo 1º, de cara, tá? Então, essas condições aqui de liberdades, né, da pessoa com deficiência, inclusão social, exercício de cidadania, ela está registrada, né, e regulamentada, né, na realidade ela é regulamentada porque já é um princípio da Constituição e é um ponto de partida para quem vai trabalhar com essa área de inclusão. Pronto, Cláudio. Pronto. E aí a gente entra, né? Como eu vou dizer, eu falei como um todo das leis que existem no Brasil de inclusão, que vão desde atendimento prioritário, condições mínimas de sobrevivência, a acessibilidade, e aqui, né, nesse exato momento, nós vamos conversar sobre esse marco da educação inclusiva. Então, não que sejam separados, mas eu queria falar no sentido geral, e esse aqui eu trouxe mais para a escola. Certo, gente? Então, a educação inclusiva aqui tratada na Constituição, lembrando, a gente sempre parte da Constituição, certo? O artigo 3 vem falando, né, de promover o bem para todos, sem preconceito de origem, cor, raça, sexo. Perceba que aqui a gente não está falando de deficiência, mas em sentido geral, certo? De diferenças, de especificidades, né? Levando em consideração a nossa origem, a nossa raça, a nossa cor, nosso sexo, a idade ou qualquer outra forma de discriminação que o indivíduo possa sofrer. Então, aqui o atendimento às pessoas com deficiência, que devem ser realizado preferencialmente na rede regulada em si. O que é fato é que nas práticas, quando a gente vê as organizações sociais, as mobilizações, elas meio que acontecem, né, vindo da sociedade civil, depois entra das organizações não governamentais, que é uma estrutura mista de sociedade civil com empresa privada, até que isso chegue ao Estado. Então, percebam que quando uma lei, gente, ela se torna lei, na realidade existiu uma vasta trajetória de luta da sociedade civil, de reivindicação para que isso se transforme em uma lei. Então, quando a Constituição de 88 vem no seu artigo 3, falando de promoção de igualdade para todos, independente de raça, cor e sexo, pressupõe, pode acreditar, que por trás existiram movimentos sociais e de luta para que isso pudesse acontecer. Não é à toa que, diante das variadas constituições que nós tivemos, se eu não me engano, foram 8, essa é a 8ª, eu não tenho certeza, mas acredito que seja isso, eu já dei uma estudada em todas, mas a gente vai, né, vai esquecendo. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela vai refletir um momento onde a sociedade brasileira se articulou para se fazer presente e ter seus direitos atendidos. Então, a gente vê aí a Constituição Federal enquanto essa resposta, ela foi feita, né, no sentido de atender necessidades do seu cidadão e da obrigatoriedade do Estado de criar políticas públicas de proteção, certo? Então, o Estatuto, né, na realidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil, ela é uma política pública também, o Estatuto é uma política pública, certo? E a gente começa a conversar agora sobre como isso vai acontecer dentro da escola, tá? Então, o primeiro, o artigo constitucional, artigo 3, ele vem falando, né, dessa igualdade de todos e desse atendimento, né, da pessoa com deficiência que seja preferencialmente realizado pela rede regulada em si. Com certeza será a tônica desse curso, né, falar das dificuldades de como se fazer essa educação inclusiva,
tá? Quem trabalha nessa área sabe, né, as dificuldades das salas muito cheias, da falta de treinamento, né, da falta de auxiliar, tá? Eu nem vi ainda detalhadamente a programação do curso, mas eu sei que isso vai ser tocado. Por quê? Porque a inclusão ela só acontece com pessoas reais, fazendo esse trabalho para pessoas reais, certo? Pronto, Claudia, podemos passar. Então, a gente vai ter o artigo, né, 208, inclusive da Constituição, essa parte dos artigos 205 e vai até o 220, são artigos todos focados com educação, certo? É uma parte que vocês, quem quiser aprofundar isso, vai ver, são longos, né, os artigos, mas o artigo 208 da Constituição, ele vem falando do dever do Estado com a educação, né? Que será efetivado mediante a garantia de atendimento educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, tá, de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, né, assegura o princípio de igualdade e respeito com todos os cidadãos, certo? Então, essa educação deve ser feita para todos, tá? Então, a educação básica é um direito de todo cidadão brasileiro e ela não compõe só criação de escola, certo? Mas a educação básica, ela vem falando de quê? Além de ter a escola, de ter o acesso, né, de esse aluno ter o acesso à escola, ele tem que ter acesso ao material didático, ele tem acesso ao transporte, ele tem que ter acesso à alimentação, tá? Assistência. Então, a gente vê a educação aqui num conceito mais amplo, né? Então, não é entrar dentro da sala de aula, mas é vendo as questões sociais que envolvem o fato de o aluno, até quando ele chega na sala de aula, tá? Então, será que esse aluno ele tem alimentação em casa, né? E penso que não, penso que todos não têm tanto acesso assim. Então, a necessidade de ter o lanche, né, a merenda lá, ele tem acesso a chegar a essa escola, ele tem transporte, e penso que algumas crianças não têm. Então, o Estado aqui disponibilizando, né, não como uma coisa de favor, certo, gente, de ajuda, mas como um direito que o cidadão vai ter e que o Estado garantindo isso, posto que o Estado é quem tem o dever de executar, certo? Então, eu separei esses dois artigos que falam de inclusão em Constituição, certo? Para que a gente comece aqui já ver o que a LDB vai falar e outros documentos vão apresentar na nossa conversa de hoje, tá? Próximo, Claudinho. Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, o Estatuto, ele vem falando que o Estado tem o dever de assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular. Então, vendo aqui, gente, essa nomenclatura, né, de pessoa com deficiência, portador com deficiência, aqui o Estatuto foi escrito em 90, ele vem com essa nomenclatura de portador, né? Uma vez eu vi um professor que era deficiente, que ele dizia assim, eu não porto minha deficiência, né? Ela anda aqui no meu corpo, tá? Então, só para vocês verem que essa nomenclatura do portador, ela diz respeito a um período histórico, quando o ECA foi feito, tá? Mas não é mais uma linguagem que se usa hoje, né? O Estatuto, ele vai falar de pessoa com deficiência, certo? Mas o que importa aqui, né, do Estatuto, é que ele vem falando que o Estado tem que assegurar, né, a criança e adolescente esse atendimento educacional especializado quando existia essa necessidade dentro de uma sala de aula, certo? E aí eu acho que é a parte mais difícil da inclusão, porque diz respeito a um professor com um auxiliar, né, quando tem, para dar conta de toda essa diversidade de aluno e, inclusive, desse atendimento especializado aqui. E pode ser também o atendimento especializado aqui quando se procura clínicas, certo? Ou outros locais para fazer acompanhamento, tá? Mas o que é fato é que o Estatuto da Criança, ele vem dizer que isso é um direito que essa criança tem e é uma obrigação que o Estado tem de cumprir, tá? Vamos para o próximo? Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Que é o que? Uma coisa mais recente em relação ao ECA, né? O ECA é de 1990, o Estatuto é de 2015, certo? E o Estatuto, ele vem colocando que é dever do Estado, perceba que essas leis, elas sempre começam com é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade, assegurar a educação de qualidade da pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
tá? Então, de fato, a escola ela tem que fazer essa inclusão, certo? É um dever do Estado. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai sim ser materializado, certo? Através do benefício de prestação continuada, que nós já conversamos quando eu falei da inclusão social, da promoção dos mínimos sociais, das condições mínimas de sobrevivência, né, o chamado BPC, que é uma lei da assistência social executada pela Previdência, certo? Que é uma lei bastante conhecida, tá? O passe livre e a gratuidade, né? Aqui no caso eu botei a gratuidade Natal Card, tá? Então, o passe livre falando dessa mobilidade que ele pode ter e o direito de ter acesso a transporte intermunicipais e a gratuidade aqui do Natal Card dentro do município. Então, essa pessoa com deficiência, ela tem acesso a ter direito, né, a ter acesso à sua mobilidade através dentro do seu município ou fora. Tá? Então, o passe livre diz respeito a intermunicipal e a gratuidade diz respeito a dentro do município. E aqui os centros especializados de reabilitação, certo? Que geralmente começam como organizações sociais da sociedade civil, né? E depois ganham pouco, vão ganhando estruturas, certo? De acordo com a especialização que essa criança, que essa pessoa, que esse adolescente tenha necessidade de ter acompanhamento, tá? Pronto, Claudinha. Acho que passou demais. Ok, lei diretriz de base, né? Então, a gente entra aqui no foco da escola, né? Quando a gente fala lei diretriz, já sabe, opa, nossa aula, nossa sala de aula. Então, a nossa diretriz, né, a nossa lei diretriz, nossa LDB, ela vem falando no artigo 58, inciso 1 e 2, né? Aqui no caso, haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender a peculiaridade da clientela em educação especial. E aí, só esse primeiro inciso, eu acho que já dá uma discussão para a noite inteira, né? Que é a questão que vai, né, focar no, de fato, essa escola, ela tem estrutura, né, de acessibilidade, esse profissional, esse professor, ele é treinado, ele tem um ajudante, né? Existe, de fato, as condições de fazer essa inclusão social em sala de aula, ou aquela criança é só deixada ali, certo? Então, fica aí uma discussão. O Conted do ano passado, eu lembro muito que foi uma das palestras que mais me chamou a atenção. Inclusive, quando Claudinho convidou Jusce, né, uma ex-aluna que trabalha com isso hoje, ela falando dessas dificuldades de fazer, né? A gente teoriza, mas quando chega na prática, né, cadê a equipe, né, de fazer? A equipe sou eu mesma, né, sem outras palavras, certo? Então, sempre que fala dessa questão do acontecer a inclusão, eu lembro dessa discussão do contexto desse mês passado. E aqui o inciso 2, o atendimento educacional feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas do aluno, tá? Então, a escola a serviço do aluno, da necessidade do aluno, da especificidade do aluno, se não for possível a sua integração nessa classe aqui dentro do âmbito regular. Então, revendo, o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas do aluno não seja, né, possível acontecer isso nas salas de aula. Então, se não tem, que a escola dê uma outra solução, né, que encaminhe para um outro lugar, que tenha alguém que vá fazer esse trabalho. Por quê? Porque a inclusão é um direito. E, sendo direito, já compreendemos que o Estado tem a obrigação, certo? Então, ele que veja as condições de como se realizar isso. Na prática, a gente sabe que existe muita luta, né? Muita luta de mães, de pais e responsáveis, dos próprios professores, né? Que tem uma demanda e que não tem estrutura para que se faça isso acontecer. Mas a lei, ela vem colocando isso. Claudinho, quer reforçar alguma coisa aqui nesse? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Tá certo. Uhum. Próximo. Saindo das diretrizes, vamos para a política, né? Ok. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que vai considerar a educação especial como uma política pública e orienta a prática da educação especial na rede de ensino. Vamos parar essa frase para a gente compreender. Política. Existem falhas? Sim, sim, gente.
Mas vamos olhar por um outro lado, eu vejo isso com muita alegria, certo? Existe uma política que direciona, né? Que é um amparo para o profissional, tanto que está em sala de aula como está na gestão, de saber como isso aqui vai acontecer, certo? E aí eu dei uma lida nessa política para que a gente possa ampliar essa discussão, e ela encaminha de fato, certo? É um norteador, certo? Então, repito, se não tem a possibilidade de ser realizado 100%, mas existe um avanço, tá? Então, eu acho importante isso. Agora, quando a gente olha a data, 2008, né? O que é 2008 dentro da história do Brasil, gente? É ontem, certo? Isso quer dizer que dentro do transcorrer histórico da sociedade brasileira, nunca existiu uma política, né, de educação especial, dentro dessa perspectiva da educação inclusiva. Tá? Então, a política ela é feita para que essa educação aconteça, e ela aconteça de maneira inclusiva. Pronto, alguém podemos passar para a gente ver as principais pontos que eu levantei para a gente conversar sobre isso, tá? Então, em vez de falar da política, da educação, né, inclusive a gente chama aqui a PNEPI, né, PNP, que, desculpa, que vai considerar o aluno com necessidades especiais aquela pessoa que apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos do domínio de aprendizagem curriculares, correspondente à sua idade. Requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. Um exemplo que a gente passou por isso recentemente, né, e Cláudio vai concordar. Nós tínhamos um aluno, era um senhor idoso, que tinha uma visão baixa, certo? E assim, a gente estava sempre focado em quando ia fazer a prova dele, de fazer uma letra bem maior, para que atendesse essa necessidade. É um gesto simples, certo, gente? Mas acredite, isso é inclusão, porque facilita essa pessoa, a aprendizagem dessa pessoa, certo? Então, a primeira coisa que a política ela vem falando é desse olhar, né? Desse domínio dessas aprendizagens, que faz com que a gente tenha essa leitura. Então, cada necessidade especial de um aluno é um mundo que a gente vai estudar e que a gente vai aprender e que a gente vai buscar, né, fazer com que ele consiga entender, né, consiga se fazer educar dentro da sua condição diferente, certo? Que não é pior nem melhor, é uma condição diferente, posto que nós, como seres humanos, somos todos diferentes, tá? Ninguém é melhor nem pior do que ninguém, mas somos diferentes e temos que aprender a lidar com isso. E nós, professores, precisamos disso também. Próximo, Claudinho. Então, essa política, ela vai colocar aqui como público-alvo, né? Percebo que dentro da perspectiva da educação inclusiva, se a gente olha o marco histórico do Brasil, que foi o quê? As APAES, que são associações de inclusão de pessoas com síndrome de Down, a gente vai perceber hoje que isso se ampliou, né? E se configura um mundo de estudo que quem vai se endereçar por essa área de educação inclusiva é igual a Libras, que é uma língua, né? É um mundo de estudo, de conhecimento diferente que a pessoa precisa se aprofundar. E aqui a política, ela vai dizer que é público-alvo da política, né? Estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Às vezes a gente fica, quando vai estudar a educação inclusiva, muito focado nos limites, né, de aprendizagem, mas a gente não olha naquele aluno que tem muita facilidade de aprender, é o chamado superdotado. Isso também é uma dificuldade que o professor vai ter que aprender a lidar, certo? Então, é mais comum que a gente se depare com situações limitantes, mas as altas habilidades também vai exigir uma prática inclusiva, para que aquele aluno não entre em sala e não ache tudo muito chato, né? Tipo assim, isso aí eu já sei, né? Ele está bem mais evoluído. Tá? Então, aqui a gente vem como enfoque dessa política de educação inclusiva, estudantes com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades. Isso, com certeza, vocês vão aprofundar cada um, porque, gente, isso aqui é um mundo. Primeiro, porque a gente vai ter que definir aqui transtornos mentais, intelectuais, certo? E vocês, com certeza, vão estudar isso em psicologia da aprendizagem. A E gente, a gente vai, no quarto módulo, a gente vai se dedicar a isso. A gente vai ver cada uma das deficiências, o que necessitam, as técnicas para, né? A gente vai se aprofundar nisso no nosso terceiro módulo, na quinta-feira. Ou melhor, na quarta-feira. Uhum.
Show. Eu fiquei tentada a entrar aqui, né? Eu disse, não, meu foco aqui é fundamentos legais. Fique na sua, Rejane. Porque é um mundo, viu? É um mundão esse negócio. Eu fiquei olhando Sim, assim, caramba. Quando chega em autismo, eu já fico assim, porque eu acho autismo extremamente complexo. É tanto que eu sim. digo muitos meninos, gente, eu não oriento autismo, porque é muito complexo e eu acho que tem que ser uma pessoa que está em prática para ver todas essas nuances, né? Então, deixa eu aqui na minha educação no escolar, que é a minha contribuição mais precisa, mas todo o meu respeito a quem trabalha nessa área. Vai lá, Sim. Claudinho. Ah, certo. Então, seguindo essa política, vai se considerar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e eu repeti sempre isso, porque esse é um conceito que aparece na política o tempo inteiro. Então, a educação ela é especial, ela é compreendida como educação especial, porque ela deve ser inclusiva, certo? Então, não é especial porque uma pessoa é melhor ou pior do que outra, mas é porque ela é compreendida como algo inclusivo. E eu fui repetindo isso porque aparece bem na política repetidamente. Então, a educação especial se organizou tradicionalmente como um atendimento educacional especializado, substitutivo ao ensino comum. Então, quem vai estudar, gente, como é que as pessoas com deficiência eram tratadas historicamente? Tá? Então, se a gente se reporta aí, sei lá, a Grécia Antiga, né? As crianças eram sacrificadas, né? Ou eram escondidas. Em Roma, coitados, era eliminado assim que nascia, se tivesse alguma coisa de defeito. Por quê? Porque não servia para ir para a guerra, certo? Então, assim, com o cristianismo a gente já vai ver uma mentalidade diferente, né? Mas quem vai abrigar essas crianças? É igual a educação infantil, né? Os enjeitados, né? Assim, a palavra que usava. A igreja, né? Que vai abrigar no sentido de dar comida, dar um espaço para dormir, certo? E aí, só com a modernidade, é que a gente vai ver que esse olhar dessa pessoa com deficiência, esse olhar da pessoa especial, no sentido de tratamento, né, de programas de correção, de ajustes também, né? E, por fim, a gente chega à contemporaneidade que vai perceber o quê? Não, nós somos diferentes, certo? E ninguém precisa corrigir ninguém aqui, mas a gente precisa dar condições de que aquela pessoa possa desenvolver. Porque, de fato, se a gente não for na educação, no processo educativo, todos nós, se a gente não for direcionado, se não tiver um professor que nos conduza, a gente não vai para nenhum lugar, não, certo? Então, a política aqui, ela vem justamente focando dessa necessidade de inclusão e do Estado, né, tomando conta disso, tomando conta, posto que é uma obrigação dele, deixando bem claro, certo? E parar com essa noção da inclusão ser feita pelas instituições especializadas. Quem é DAO vai para lá, né? Quem tem autismo vai para outro, quem é cego fica em outro, mas aqui a inclusão sendo feita no coletivo, né? No conjunto, na escola do aqui e agora, certo? Então, a política ela vem falando, né, dessa necessidade de ampliar esse acesso e dessas classes especiais, né, para que a gente siga uma sociedade inclusiva de fato, porque senão a gente segrega. Né? Então, aqui a escola dos ditos normais e as escolas do tipo de pessoas que vai ter condição especial separada. E eu acho que é por isso que é tão difícil para a gente fazer isso. A gente está começando, o fato é isso, certo? Já foi pior, eu vejo isso com bons olhos, porque a gente já tem uma política para que a gente possa se nortear, que é isso aqui se fazer acontecer no momento agora, certo? E da preocupação de todos que compõem a escola de fazer esse processo de inclusão. Pronto, Claudinho, podemos. E aqui a gente vai ter, né, a política considerando a educação na perspectiva inclusiva como uma complementação da escola, visando a autonomia e independência do aluno na escola e fora dela. Tá? Então, não basta que treinar uma pessoa com necessidade especial, mas ela incluir de maneira que ela possa aprender dentro da condição que ela tem, certo? Dentro das limitações que todos nós temos. Hoje, eu fui fazer o meu exame periódico da Nassau, né? A gente faz isso, os professores, e a médica disse assim: você tem alguma deficiência? E eu disse: sim, eu uso óculos. E ela riu. Não, não, mas de fato é. Se eu não tiver meu óculos, eu não enxergo de longe. Eu sou péssima. Ainda risco de perto, mas de longe eu não consigo enxergar. É um breu que dá na minha vida. E é uma condição que eu tenho, uma necessidade, que é corrigida por um óculos. Então, é,
foi engraçado na hora que ela brincou, mas eu estou dando esse exemplo aqui, porque todos nós temos limitações, se a gente for observar bem, né? Tem os que têm limitação porque não pode comer açúcar, né? Tem o que usar óculos, tem os que têm pressão alta, enfim. Se a gente vai trazendo para essa noção de inclusão do ser diferente, se a gente for observar, todos nós temos condições especiais. E a gente tem que aprender a conhecer, né, e a conviver em grupo e a se colocar no lugar do outro também, certo? Eu acho que isso é uma compreensão muito interessante, para que a gente leve para ser refletida dentro da educação inclusiva. Pronto? Podemos seguir. E aqui, no atendimento educacional especializado, né, é uma frase que eu retirei da própria política, na página 10, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação do aluno, tá? Então, se meu aluno não consegue enxergar a minha aula com um slide, porque a letra é pequena, e eu sei, eu vou lá e faço uma letra bem grande, né? Eu faço uma prova bem grande, certo? Que são as barreiras que a gente pode minimizar, certo? Para que esse aluno possa ter plena participação, tá? Considerando as necessidades que são específicas. Então, as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado vão diferenciar das realizadas em sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização, certo? Então, aqui a política dando, né, um enfoque e um direcionamento bem preciso de como a gente colocar isso na nossa condição, na nossa prática pedagógica. Próximo. Então, ainda na política, foi a lei que mais eu gastei, né? Gastei tempo para que a gente conversasse, porque é um norteador, certo? As demais eu percebi mais como complementação, né? Então, é uma política, é um foco, é um direcionamento. Então, a política vai considerar a questão especial na perspectiva da educação inclusiva, como uma complementação da escolar, visando a autonomia e independência do aluno na escola e fora dela, certo? Então, não é só a pessoa sobreviver, né, vamos dizer assim, viver dentro daquele grupo pequeno, mas que essa educação passe o mundo da escola, que aquela criança aprenda e aquilo sirva para a vida dela. É mais ou menos o que Montessori teorizou quando ela fala de educação infantil, que ela diz ensinar que a criança saiba fazer as atividades do dia a dia dela com autonomia e o supervisionamento aqui do adulto. Então, a mesma coisa com a educação especial e inclusiva, tá? Então, que a gente aprenda que essa criança, esse adolescente, esse adulto que tem essa necessidade especial, saiba viver com independência e autonomia a partir do que ela aprendeu dentro da sala de aula. Próximo, problema. Ok? E aqui, né, outra frase que eu tirei da política, o atendimento educacional como uma função de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem essas barreiras. Eu acho que é o que eu estava falando agora, Cláudia. Você voltou. Comecei a ler e lembrei que é justamente isso. Ok? E aqui a gente entra no PCM, né, nos PCMs, toda disciplina tem seus PCMs, que são os documentos que vão orientar currículos de escola no Brasil, tá? Então, os parâmetros curriculares não são obrigatórios, mas eles são sugestivos, e é sempre bom a gente observar, porque dá uma ajuda muito grande, certo? Então, os parâmetros curriculares, como esse conjunto de documentos que vão incluir a diversidade e a necessidade de adaptar curricular, né, o currículo, para atender os alunos, considerando suas especificidades. E eu acho interessante, eu não sei se vocês já leram um PCM de alguma disciplina, mas os PCMs sempre vão focar na questão do contexto cultural, histórico e social, certo? Então, para ver que, por natureza, nós somos diferentes, né? Por natureza, no Brasil, nós somos plurais. Se a gente analisa a disposição das regiões brasileiras, são completamente diferentes, e a educação, como direito, ela deve ser feita no Brasil, levando em consideração essas especificidades, tá? Então, os parâmetros, eles vêm considerando a especificidade desse aluno e a diversidade que ele está, então, quer seja de cor, de raça, de cultura, social, e inclusive de condição, no caso aqui, de deficiência.
certo? Então, os parâmetros, ele vem que orienta. Não tem como a gente falar detalhamento de todos os parâmetros, porque cada disciplina vai ter a sua, mas fica aqui sempre o norteador para quando vocês forem pesquisar ou aprofundar, dar uma olhadinha nos parâmetros que eles sempre sugerem alguma coisa que a gente pode abrigar dentro da nossa prática. Aqui o RECENEI, né, que é o Referencial Curricular Nacional, que vai estabelecer diretrizes, e aí sim são obrigatórias, né, enfatizando a inclusão e a necessidade de respeitar diferenças individuais desde a infância, certo? Então, aprendemos diferentes, temos necessidades diferentes. Na realidade, a minha grande lição com a educação inclusiva, né, com a inclusão social, foi que, de fato, a verdadeira educação, ela sempre deve ser inclusiva. De que adianta a gente fazer uma prática que exclui? Pelo amor de Deus, isso é um atentado, isso é um crime. Tá? Então, a natureza da educação, por si só, ela é inclusiva, tá? Porque ela faz com que a gente conheça, tire preconceitos, nos liberte da ignorância e fazer com que a gente tenha uma prática diferenciada. E isso é o que vai fazer com que a nossa sociedade, certo, forme adultos mais humanos, que é o que a gente espera, né? Dos É, é, humanos. é literalmente o crime, né? Lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem um crime que é o crime de discriminação por negligência. Então, o professor ele é obrigado a fazer a adaptação, as adaptações necessárias para a inclusão. Isso. Caso o profissional não faça, ele pode, não é preso, na prática não é preso, né, embora tenha penalidade, mas vai receber sanções legais, multa e etc. Né? E já há 3 casos de professores que estão sendo processados, um já foi condenado, agora esqueci como é que está recorrendo em segunda instância. Agora foi condenado primeiro por negligência, discriminação por negligência, por não ofertar a atividade adaptada ao aluno. Perfeito. Pois é. Né? Porque às vezes a gente tende a achar, não, nesse país nada acontece, né? Acontece. É trabalho de formiguinha. Acontece. Quem é professor sabe disso. Nosso trabalho ali é de formiguinha. Que bom, né? Que isso tenha acontecido, que faz com que alerte a outros profissionais. Não é isso? Vamos para o próximo. Banco, né? E eu vou encerrar essa parte do marco legal com a BNCC, né? A nossa base. Eu só chamo banco, gente, por quê? Mas é base. Deus, a base nacional. É porque, no fundo, é um banco, né, de informações que a gente tem lá. Que vai ser um documento que vai definir o quê? As aprendizagens. Tá? Enquanto a gente tem um parâmetro, uma diretriz que diz e sugere o que se ensinar, a base nacional diz o que é obrigatório que esse aluno aprenda. Certo? Então, esse documento que define aprendizagens essenciais de todos os alunos deve desenvolver ao longo da etapa de modalidades da educação básica. Né? E ele vem destacando o quê? A importância da inclusão, né? A importância da inclusão e da diversidade aqui, né? Da equidade dentro do processo educativo. Então, é o que eu disse há poucos minutos. O próprio ato de educar é um ato inclusivo, é um ato de respeito à diferença, é um ato de perceber o outro, se colocar no lugar do outro. Então, vai orientar que escolas se adaptem a garantir a participação e aprendizagem de todos os estudantes, respeitando suas necessidades e suas características. E percebam que quando a gente vê esse conceito de inclusão, ele é muito mais amplo, gente, do que você analisar, é uma inclusão porque a pessoa tem uma necessidade especial, ou porque ela tem uma deficiência, não. Nós todos somos diferentes, e para ser inclusivo, a gente tem que partir do conhecimento das diferenças, para que a gente possa criar práticas dentro dessa diferença, onde todo mundo forme um grupo só, certo? Dentro do respeito, da empatia, do retorno, né, do feedback que a gente vai dar dentro dessas aprendizagens, da tomada de decisões que a gente vai tomar dentro da escola, certo? Sempre vendo como é que a gente pode fazer esse aluno se sentir participante da escola. É isso, de Aí, fato. só continuando aqui e respondendo a Micheline, né? Micheline colocou no chat: as atividades adaptadas são feitas conforme a apresentação de laudo médico?
Aí, Michelin, a maioria das escolas adota essa postura de apenas com o laudo. Mas, dentro do espírito dos documentos que a Regiane apresentou aqui, e nessa visão que a gente viu também no módulo 3 que eu dei, e que a Regiane está reforçando aqui no curso, da inclusão para todos, não é mais necessário o laudo para que se faça a adaptação. Porque, na verdade, a atividade adaptada ela deveria ser adaptada a todos os estudantes, com ou sem deficiência, Uhum. certo? E aí, o que acontece? Não é mais necessário o laudo. A partir do momento que o professor identifica que a criança tem a necessidade, ele não precisa esperar o laudo para isso. Porque imagine, eu identifico que o meu aluno possivelmente, talvez tenha sinais de autismo, dislexia ou alguma outra coisa. Eu estou agindo com esse aluno não agora. Aí eu vou esperar chegar um laudo. Aí, veja, no sistema público, na educação pública, daqui que essa mãe consiga tempo para sair do emprego, se ela for empregada, para ir buscar uma ficha, daqui que ela consiga a ficha e consiga a agenda para o médico. Vá ao médico, o médico passe os exames, que esses exames sejam realizados, que ela retorne para o médico para pegar laudo, já terminou o ano letivo e essa criança não aprendeu. Entendeu? O novo documento que ainda tá para ser homologado, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, mas ainda está em processo de homologação, e talvez ele não seja homologado, porque tem umas rixas políticas em torno do documento. Nesse documento, nessa resolução 50, que é sobre o atendimento educacional à criança e adolescente autista, ele vem reforçando isso. E o laudo, ele é apenas um dos documentos que vão constituir o processo educacional, mas ele não deve ser o principal. O principal deve ser a observação do professor e os relatos da família. Essa é a base para o atendimento e a necessidade Claudinho, do educando. você falando aqui, eu pensando, a gente fica falando de inclusão, né? Mas na hora que a gente diz assim, só vou fazer se tiver um lado, a gente está excluindo. A gente Sim, está criando, condicionando de exclusão, quando a gente tem o discurso. É por isso que eu digo assim, na realidade, todo ato educativo, né, toda a prática do professor, ela é inclusiva. E a gente não precisa de laudo, né? A gente faz no agora, no dia a dia, prestando atenção, ouvindo, né, o que o aluno está dizendo. Exatamente sim. isso que você colocou. Realmente, até marcar uma ficha, acabou o ano. E dependendo do SUS, pode ser que venha para o ano que vem. E alguns atendimentos não tem pelo SUS. É, E são são muito caríssimos. especializados, E exatamente. o SUS não tem neuropediatra. Não tem. O neuropediatra que se tem aqui é particular. E a Cara, consulta é 600, é, R$ 600 uma consulta. a exclusão bem forte. Então, tem toda essa outra questão a ser pensada e colocada. Né? Aí, Longe de mim de ser. aproveitando que a gente está falando sobre BNCC, né? A BNCC também eu acho problemática em termos de inclusão. Tem alguns. O meu TCC da especialização de psicopedagogia foi sobre construção de currículos adaptados. Né? E aí eu fui estudar sobre adaptação curricular, etc. E tal, e aí eu fui estudar a BNCC. A BNCC aqui está em voga, que foi aprovada em 2017 e começou a ser implementada em 2018. Uhum, Ela, em nenhum momento, fala de educação especial e de inclusão. uhum, Ela fala duas vezes de diversidade. isso. Só. E o currículo que se apresenta ali é o currículo padrão. É o currículo que foi pensado para as capacidades de um aluno que não tem nenhuma deficiência. Só que nas versões anteriores dela, na versão 1 e na versão 2, ou então na versão 3,
Na versão 1, tinha um capítulo inteiro destinado a. Na versão 2, tinha 3 páginas destinado a. E na versão 3 não tem nada. Nada. E aí que está uma das grandes dificuldades dos professores hoje em dia. Está aqui na BNCC. A BNCC está dizendo que o meu aluno padrão tem que aprender. Mas como é que eu vou construir a expectativa de aprendizagem para o meu aluno com deficiência? Para o meu aluno que tem deficiência intelectual severa? Para o meu aluno que é autista não verbal suporte 3? O que eu vou fazer? Essa está sendo a grande dúvida, né? Como é que eu faço essa adaptação curricular para essas crianças? Porque a BNCC não diz. Eu até conversei, sabe, Cláudio? Quando eu fiz esse roteiro, eu pedi para a Liliana dar uma olhada, né, minha assessora. Porque eu sei que já estava muito ocupado, vou aperrear você para as IAs. Mas, assim, vendo inclusão, os autores, eles focam muito mais em inclusão social com diversidade, né? E aí a gente tem a educação inclusiva, que vai falar da educação especial. Eu não sei se no futuro isso vai ser rachado, porque são duas nomenclaturas, não que não possa ser junto, mas eu acho que pede aprofundamento e um direcionamento diferentes. Por isso que eu fiz 2 marcos legais, você percebeu? Até tinha, é um erro fazer isso, ela disse, de jeito nenhum, né? Mas você pode tratar mais genérico e pode deixar realmente só na educação. Porque, como você falou da BNCC, a BNCC é muito na questão da diversidade, que não deixa de ser inclusão, né? Você trabalhar a diversidade dentro do ponto de vista inclusivo. E aí tem a questão da sala de aula com suas limitações. Aí eu não sei se essa questão da escola como espaço de inclusão, se a gente foca mais na questão social, não sei, eu estou aqui conversando. Porque é o que eu estava explicando para os meninos no módulo 3 do curso de educação infantil, né? Que a gente discute sobre a educação inclusiva. A educação inclusiva engloba tudo. O aluno com deficiência, o aluno gordo, o aluno negro, o aluno LGBT, né? Todos os alunos. Só que a educação especial, ela, dentro da educação inclusiva, você vai ter a modalidade educação especial. Aí essa modalidade só abarca 3 grupos, que são os alunos com deficiência, dos seus vários tipos, os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, conhecido habitualmente como autistas, e os alunos com superdotação. Certo. E aí, esses são da educação especial. Mas, por exemplo, educação indígena e quilombola é educação inclusiva. Mas não é especial. Toda educação especial é inclusiva, mas nem toda educação inclusiva é do especial. Pronto. Então, compreendi o negócio direito. E esse especial ainda está com um probleminha. Por quê? Só atende esses 3 públicos. Só que aí você tem os alunos com transtornos de aprendizagem. Você tem o aluno com dislexia. Se a dislexia for muito grave, ele não vai conseguir ler e escrever sozinho. Ele precisa de um acompanhante ou de uma adaptação. Só que o que as prefeituras e o Estado estão fazendo? Não fornece para aluno com dislexia, não. Porque o que tem lá na LDB? Só os 3. Legalmente, eles estão corretos. Legalmente. Então, tu vê? Só os 3 e com laudo. Porque tem que justificar toda a questão financeira, etc. Então, está uma adição muito grande para isso. Embora, em 2021, tenha saído uma lei que diz que os transtornos educacionais de aprendizagem precisam de acompanhamento, e esse acompanhamento precisa ser feito por centros especializados que unem pedagogia e saúde. Só que daqui que ele seja implementado, né? Então a gente está tendo. Muito interessante, sabia? A atuação do pedagogo na saúde. Sim. Né? Porque o que esse decreto coloca é que deve ser criado centros como o CREAS, o CRAS, centro de referência a atendimento para transtornos de aprendizagem. Certo. É isso que está lá subentendido, na verdade, né? Porque você sabe como são as leis no Brasil.
Elas não são claras, né? Tudo entende-se que é isso que precisa ser feito. Mas não basta apenas ter a lei, né? Vai ter que se criar uma política pública e Isso. alocar recursos para sistematizar isso. Porque senão fica como a lei fria, né? Essa lei tem que ser viva. E ela só Sim, vai ser viva com a participação da gente, sim. né? E aí tem que ter toda uma batalha, a gente tem que organizar os pessoas que têm transtorno de aprendizagem para lutarem para que se modifique a LDB e se inclua o grupo dos transtornos de aprendizagem para serem atendidos pelo AEE, né? É, bem colocado. Mas, enfim, era isso que eu consegui fazer de leitura, Claudinho, para que a gente pudesse refletir, né? Botei aqui na mesa para a gente degustar, né? E é isso que eu pensei. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, Só aqui a palminha. copinha. É. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, fazer uma pergunta? Se eu pegar aqui a lista de frequência enquanto isso, com suspeita. Mas bem colocado. E o nosso curso está bem programado, bem estruturado Nessa nessa, perspectiva, né? nessa perspectiva. Por isso que você foi a primeira. Ah, tá. Então, pronto. Levantei a bola. Agora é com você. Isso. Porque Deixa. Hum, hoje vocês viram o panorama geral da educação inclusiva e seus fundamentos. Aí amanhã a gente vai ver o que que é o acompanhante escolar, hum, o que que é a obrigação desse acompanhante escolar, quais são os desafios e como fazer. Aí na quarta-feira a gente vai se aprofundar nessas discussões do que são essas deficiências, do que a gente pode fazer, quais são as adaptações curriculares, o que é o PEI, né? E na quinta-feira a gente vai se debruçar sobre a prática, no dia a dia, como é que eu faço, como é que, por exemplo, o aluno autista está em crise, o que eu posso fazer quando esse aluno autista está em crise, quando acontece determinada situação na escola, qual o procedimento que eu devo adotar. E no final, na sexta-feira, com o Eldinho, discutindo sobre como é que a gente pode se comunicar, porque o acompanhante escolar, tanto que eu coloquei na apresentação de amanhã, ele recebe um outro nome também. Alguns municípios e estados estão adotando o termo de mediador, inclusive, né? Não usam acompanhante escolar. Porque justamente uma das funções do acompanhante é fazer esse elo. O acompanhante é aquele que está quase que o tempo todo durante o processo educativo com o aluno. Então, uhum. é ele que conhece mais aquele aluno do que talvez o próprio professor regente. É. Então, é ele que tem que fazer a comunicação com a família, com a gestão e com outras pessoas da escola. Né? Então, ele se torna o mediador, aquilo que vai fazer o laço com os outros. Né? Então, aí a gente fecha o ciclo formativo completo do acompanhante escolar. Ok. Então, pronto. Alguém tem alguma colocação a fazer? Tereza, obrigado, professora, pela aula, por Uhum. compartilhar esse conteúdo É rico em complexo mesmo. conhecimento. Achei bem complexo algumas partes, mas foi bastante interessante. De fato, é complexo. E, inclusive, eu queria só deixar registrado, a professora Liliane Câmara, né, me ajudou muito, ela foi minha orientadora nessa aula, né, discutiu textos, como eu falei, não é uma área que eu costumo, né, trabalhar, mas foi bom para aprender, aprendi muito, fiquei com questionamentos, inclusive, né, e ela foi um doce comigo, em sugestões, em direcionamentos de textos, e eu segui o que a professora mandou. E sigo aqui aprendendo com Claudinho. Só agradecer. Nai, as aulas têm a duração de 1 hora a 1 hora e meia, certo? Hum, Então, elas sempre começam às 7 e terminam no mais tardar 8h30, tá bom? certo. Estou aqui só É, parabenizando a aula, dizendo que amou o conteúdo. Não esqueçam de assinar a lista, já que não tem ninguém mais com dúvidas, né? Vamos encerrar aqui a gravação e encerrar a aula.
Aí na aula de amanhã, no começo da aula de amanhã, eu disponibilizo a gravação juntamente com os slides da aula de hoje, ok? Boa noite, Michel.